Eu sou a Neia, diretora administrativa da GB Online, e hoje nós estamos aqui com a Tatiane, psicóloga do Instituto Tintim, e estamos aqui para falar de um tema muito importante, né, sobre o autismo. Particularmente tenho um filho, então, né, fiz esse pedido para a Tati para vir até a GB Online para estar participando do GBcast nosso e para falar um pouquinho, né, como que elas lidam, como que ela lida com a família, enfim, né? Oi, Tatiane, bom dia. Olá, tudo Tudo bem? bem? Uma honra estar aqui. É muito gratificante para nós profissionais quando nós somos convidados para participar de algum movimento de conscientização, né? Vocês como uma empresa de um porte, né, tão grande, de uma magnitude tão grande, trazer essas informações, né, para os colaboradores de vocês e para quem possa estar assistindo é muito importante. O mês de abril, né, que é o mês da conscientização do autismo, ele é justamente para isso, para que a gente sente, para que a gente discuta, para que a gente fale disso. Não tem como a gente não falar sobre isso, né? Hoje o autismo ele é muito presente em tudo. Então, o último censo, né, americano, nós não temos pesquisa no Brasil, é de cada 30, uma criança está dentro do espectro. Então, é a realidade de cada sala de aula, de cada empresa, de cada local, né? E isso a gente está falando das crianças, né? E se a gente abranger a idade, se a gente aumenta o número da idade, com certeza o número pode ser até maior, né? Sem diagnósticos, né? Sim. Então, levando a informação, com certeza a gente consegue ajudar, né, no diagnóstico. Ô, Tati, vamos falar um pouquinho quando descobre, né, a família descobre, né, o diagnóstico. Eu falo como mãe também, né, família. Eu sei como é difícil, é um luto, né? Mas fala um pouquinho como que vocês recebem essa família, enfim, né, nesse primeiro diagnóstico. Eu falo, é um momento muito delicado, né? Porque existe um luto sobre os seus planos. Então você sofre um luto. Porque quando você tem um filho, você faz 1000 planos. Não que aquilo vá sair como você planejou, mas você planeja aquilo, você elabora aquilo, você programa aquilo. E quando vem um diagnóstico, vem muitas incertezas, muitas dúvidas, até porque o espectro é muito amplo. Você não sabe se vai ser um nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, o quanto essa criança vai precisar de suporte. Então você precisa elaborar o luto sobre os seus planos, sobre tudo aquilo. Só que você não tem tempo para elaborar esse luto, porque você precisa agir, porque você precisa ir atrás de terapias, e são tantas informações, são tantas coisas, você não sabe se você está no caminho certo, se você não está, e aí vem aquela enxurrada de informação, toda aquela turbulência, e você em meio a um luto ainda, né? Então, pra gente, quando a família chega, quando a criança chega, não é uma criança, é uma família. E você precisa ter um olhar muito atento a essa família. Essa mãe está tendo uma rede de apoio? Como está sendo isso? E eu sempre falo, escutem as mães, olhem as mães, porque nós fazemos inúmeras especializações, estudamos muito, mas nós não somos peritos na criança. Perito na criança é a mãe, é o pai, é o cuidador, que estão ali com a criança. Às vezes eu acho que pode ser uma coisinha, outra, por ser analista comportamental, mas a mãe sabe. E quando essa criança chega pra gente, quando essa família chega pra gente, chega já com aquela dúvida. Se a mãe está levando, ela sabe. Ela já desconfia de alguma coisa. Ela já vê que tem algo ali que não está certo, não está dentro dos marcos do desenvolvimento. Mas até ela chegar para a gente, né, ela já passou por muitas pessoas sendo chamada de mãe louca. Você tá louca, você tá procurando problema no seu filho, ele não tem nada, ele precisa de umas palmadas, né? Então já vem de um sofrimento muito grande. E aí fecha-se o diagnóstico, o quanto essa família fica enlutada. Então, a minha palavra de ordem dentro do Instituto é acolhimento. Acolha essa família, escute essa família. Vamos entender o que está acontecendo, porque elas são peritas dos filhos. Então, Tati, né, eu descobri do Léo, né, ele tinha 2 aninhos, né, para completar 2 aninhos. Então, uma das coisas que fez com que nós desconfiávamos, né, que tinha algo de errado, era a fala, né. Então, quando descobrimos, realmente foi um luto, foi uns 6 meses para a gente compreender o que era, né. Eu, particularmente, né, há 5 anos atrás, eu não sabia direito nem o que era, né, essa, né,
enfim, já acho que de um tempo para cá é que começou a vir mesmo, né, essa estatística que você fala, né, que é um número muito maior. Então, para nós foi bem difícil, mas depois assim a gente foi aprendendo a lidar com a situação, encontramos grandes profissionais igual a Tati aí, né, que é o instituto dela, que a nos acolheu também, e eu acho que tranquilizou depois, e existe uma evolução, né, Tati? Então hoje esse acompanhamento, né, os profissionais por trás, toda uma estrutura, eu acho, né, tanto na clínica, né, estender para a família também compreender, eu acho que faz a diferença total. E você tocou um ponto muito importante, né? Porque há 5 anos atrás você falou que você não sabia sobre o autismo, mas a maioria também não. Não. Porque o autismo, né, ele é tão antigo, quando a gente olha relatos, o autismo ele é da época da mitologia grega. Existe uma mitologia, Changeling, que fala que um duende visitava a família, trocava uma criança perfeita e amável por uma criança exatamente igual, mas que não falava e odiava a família. Por que ela odiava? É porque ela não interagia. Sim. E isso era uma mitologia, porque na época da mitologia não existia ciência, não existia explicação científica, então era mitologia. Então, quer dizer, olha o quanto o autismo é antigo. E se a gente olhar isso, é o autismo regressivo, que por volta dos 2 a criança perde a fala, perde esse olhar, às vezes ela vai bem até os 2 aninhos ali, tem a poda e perde essas habilidades. Então, quando o DSM mudou, em 2012, quando antigamente era Asperger, nível 1, 2, 3, 4, 5, quando ele mudou, que ele se transformou em espectro, por ser tão amplo, foi justamente por isso, Neia, para que fizesse a intervenção precoce, para que mais pessoas tivessem informação. Então, se eu joguei tudo aqui dentro e tudo aqui é espectro, então mais pessoas serão diagnosticadas e mais pessoas vão procurar informação. Esse foi o intuito de fazer o espectro tão amplo. Então, por isso que é tão difícil também a gente entender, porque ele é muito amplo. Quando você pega um paciente nível 1 de suporte, ele é uma criança que fala, ele é uma criança que brinca, que socializa, que quer. Só que ele tem dificuldade com as regras sociais. E não é uma birra, é uma crise. E aí essa criança às vezes passa por mal educada. E aí você pega uma criança nível 3, que não fala, que não olha, que não tem independência pessoal. Então, é muito complexo para ser uma coisa só. Mas é o espectro, né? Então, assim, ó, há 5 anos atrás, a gente realmente não tinha muita informação, não tinha muita coisa, né? Era muito... Ainda é muito novo. A gente está caminhando ainda. Eu falo que do ano de 2025 foi um ano que desenvolveram muitos estudos que vêm ajudar muita coisa ainda. Não mudou, mas vai vir para ajudar muita coisa. Tati, vamos falar, quando a família recebe, já desconfia que existe algo de errado, né? Aonde que ela pode buscar essa primeira informação? Porque ela tem a desconfiança, mas ela não sabe por onde partir, né? Essa primeira partida, né? O que que ela, aonde buscar? E a gente tem visto muito essa movimentação hoje dos médicos. Qualquer médico pode diagnosticar. As pessoas acham que às vezes tem que ser só um especialista em autismo, um neuropediatra. Não. Qualquer médico da unidade básica de saúde pode diagnosticar o autismo. É lei desde 1960. Qualquer pessoa que tiver o CRM, qualquer médico devidamente inscrito, ele tem o direito de laudar. Então, isso é inquestionável. Entretanto, talvez ele não tenha o conhecimento, né? Então, o que eu falo? Mesmo para os profissionais que trabalham com autismo, trabalham com tudo, o que eu preciso saber? Os marcos do desenvolvimento, tá? Então, se eu vejo que está fora da curva ali, que ele não está olhando, não está sentando, geralmente tem um atraso motor também. Sim. Se eu percebo algum sinal de atraso, eu devo procurar ajuda. Ideal, o médico mesmo ali, pediatra, avaliar e já encaminhar para alguém. Após isso, geralmente é encaminhado para um psicólogo, um neuropsicólogo, que faz uma avaliação e aí faz a devolutiva para essa família que procura o médico para fechar-se ou não o diagnóstico. Então, quem fecha o diagnóstico é um médico. Ideal que seja um médico que conheça, que seja especialista, mas qualquer médico pode fechar. Às vezes é um médico que tem conhecimento, porque tem um parente ou porque estudou a causa e está na unidade básica, mas ele tem conhecimento. Então, quem vai fechar o diagnóstico, que vai te dar essa documentação para que você comece o tratamento tudo, é o médico.
mas quem avalia é o psicólogo, o neuropsicólogo. Então, o importante, estar atento aos marcos do desenvolvimento. Vou trazer uma informação de utilidade pública, né? Se você é mãe, tem um bebê, uma criança, nós temos a Sociedade Brasileira de Neuropediatria. No site da Sociedade Brasileira de Neuropediatria, existe um documento chamado Haja Cedo. É uma cartilha. Você baixa essa cartilha e você vai acompanhando. Então, ele fala o que um bebê de 0 a 2 meses precisa fazer, de 2 a 4 meses, de 6... Isso avaliado na linguagem, socioemocional, motor. Ele é um documento de domínio público. Qualquer pessoa pode baixar. Então, independente de ter suspeitas ou não, uma mãe, uma gestante, alguém da sua família que esteja gestante, baixe esse documento e vá acompanhando. Porque ali tem os marcos do desenvolvimento, tem os sinais de alerta e tem também como você estimular essa criança. Sim. Você apontando isso, né, foi uma das coisas que me fez despertar, né, que havia algo de errado com o Léo, né, que foi a fala. Eu olhei o marco e vi que tinha, enfim, né, aí eu falei, não, é a hora de buscar. Exatamente. Né? Realmente, mas assim, eu falo hoje, né, são tão amáveis, né, que, enfim, eu acho que essa busca da família depois para, né, eu acho que esse luto, né, Tati, eu falo, ele fica um tempo e depois a gente aprende a amar, né, a gente não vê eles diferente de como eles são. Eu acho que tinha que ser assim mesmo, né? Como muda o nosso olhar, né, Neia? Muda. Como muda o nosso olhar para a vida. Muito. O quanto pra gente... Às vezes a criança fala a primeira palavrinha, fala várias palavrinhas e é normal, é do marco do desenvolvimento. Quando as nossas crianças não falam, quando ele consegue falar e a gente sabe o esforço que foi feito para aquilo, para chegar até ali, um apontar, um falar, um olhar. Tudo é uma vitória. Um ouvir uma mãe, né? É uma delícia. Enfim, Tati, existem barreiras também invisíveis, né, que o próprio autista enfrenta no dia a dia, né? Como lidar, né, com isso? Essas barreiras, né, que para eles é invisível. Aos olhos de todos, né? É invisível, né? E a gente tá falando muito sobre criança, né? Sim. E quantos, né? Eu tava perguntando para eles o número de colaboradores de vocês e fiquei calculando já quantos possivelmente poderiam ter aqui dentro, né? E que às vezes nem tem o diagnóstico, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo assim, ó, que quando a gente procura um terapeuta, porque a gente vem de uma cultura que quem faz terapia é louco, tá mudando. Tá. Isso tem mudado e eu espero que mude cada vez mais, porque todo mundo deveria fazer terapia, o quanto é importante. Mas você perceber que você está tendo muita dificuldade. Às vezes a pessoa também não percebe, mas quem está próximo dessa pessoa percebe, né? Um colega de trabalho começa a observar, nossa, mas ele não vai em nenhuma, não faz um happy hour, na reunião ele está sempre no canto. Existe um isolamento. Existe um isolamento, ele tem uma dificuldade de olhar. Então, quem está próximo também perceber e ajudar, né? Porque para quem está dentro do espectro, essas barreiras são muito reais. São como muros inacessíveis, né? A pessoa nem consegue se ver numa socialização, num relacionamento, em uma situação que para todo mundo é corriqueira. Olha, Tati, realmente, eu acredito, né? O Léo tem 5 aninhos e esses dias agora ele chegou em mim e falou, mãe, a minha cabeça é diferente. Então, quer dizer que ele já está tendo esse reflexo que existe algo de diferente. O quanto é importante esse insight, né? Eu entender que tá tudo bem e que minha cabecinha é diferente, né? Então, quando a gente fala de crianças típicas e atípicas e de pessoas típicas e atípicas, é exatamente por isso. Porque o espectro não é uma sentença. O espectro é um alerta. Você funciona diferente. E você tem direito de funcionar diferente, está tudo bem. Então, quando a gente busca ajuda, quando a gente consegue, fica muito mais fácil de romper essas barreiras, essas dificuldades tão invisíveis, né? Tati, vamos lá, outra perguntinha. Como contribuir para a inclusão de pessoas autistas em uma sociedade neurotípica? Isso que vocês estão fazendo aqui. Levar informação. O quanto é importante a gente levar informação. Eu falo assim, ó, eu trabalho com autismo já há algum tempo. Quando eu cheguei na cidade, que eu vi... Quanto tempo, Tati? 9 anos. 9 anos. 9 anos trabalhando com autismo.
Quando eu cheguei em um comércio local, que eu vi uma faixa de autismo pintada no chão, eu fiquei tão feliz de estacionamento, tão feliz, porque não se falava sobre isso. Não entendia que ele precisava de um suporte, porque ele não consegue esperar, porque ele não consegue aguardar. Então, as leis existem, mas se a gente não começa a colocá-las em prática, trazer, fazer essas movimentações, esses bate-papos, isso não sai do papel. Então, primeiro ponto, fazer esses movimentos que vocês estão fazendo aqui. Segundo, estudar, os profissionais principalmente. Gente, foi-se o tempo que era difícil estudar, foi-se o tempo que cursos eram caros. Hoje você tem curso aí de R$ 15, R$ 20. Exatamente. Como que você, né? E cada vez mais trazendo para as famílias, se qualifiquem, estude para cuidar dos seus filhos, porque nem todo mundo pode pagar uma terapia. Sim. Mas você tem acesso às informações. Depois da pandemia, o quanto se tornou digital o mundo. E é verdade, Tati. Eu acho que a família também, nessa inclusão, né, nesse desenvolvimento da criança, ajuda bastante. A gente tira pelo Léo. Quando a gente interage mais com ele, leva ele para uma viagem, exemplo, ele volta muito desenvolvido. São nesses momentos, Néia, que ele consegue externalizar o que ele aprendeu em terapia. São nesses momentos que ele generaliza. Sim. O que está sendo trabalhado, aquilo fica guardadinho. E aí quando você leva ele, e assim, é impressionante o quanto nas férias as crianças ficam bem e voltam bem. Parece assim... É uma terapia. Exatamente, porque é o momento que ela tem de pôr em prática tudo que ela trabalhou, tudo que ela aprendeu. E a família é a base principal. Quando a família não está bem, a criança não está bem. Eles são umas esponjinhas, assim. Se a família não está bem, eles não estão bem. Se a família abraça a causa, trabalha de fato com a criança, a rede de apoio faz tudo isso, todo mundo trabalha integrado, existe uma generalização, existe uma naturalidade muito maior do que, por mais que uma criança faça uma carga alta de terapia aí, 4 horas diária, 2 horas diárias, 10 horas diárias, o restante do tempo ela não está ali. E aí se a família, se os cuidadores não estiverem sabendo o que foi trabalhado, como lidar, ela sofre. Ela sofre. Tati, quais são os primeiros passos após do próprio diagnóstico do autismo? Né? Acho que a gente já falou sobre isso no início, né? Mas vamos só dar uma nova enfatizada. Pontuar, né? Então, assim, após o diagnóstico, a intervenção. Quando a gente fala de crianças, de bebê, a gente falava-se de intervenção precoce. Hoje a gente já fala em intervenção imediata. Porque eu preciso aproveitar essa neuroplasticidade. São anos-luz na vida da criança. Então, eu preciso aproveitar. E o adulto também. Quando você recebe o adolescente, o adulto recebe um diagnóstico, o mais importante, procurar ajuda, procurar terapia. Tati, uma coisa que me veio agora. Quando eu descobri sobre o autismo, logo no início, enfim, recebemos a notícia, o diagnóstico, né? Me falavam muito sobre a poda neural. Uhum. E eu fiquei muito preocupada, confesso, sobre essa poda. Então, eu acho que eu passei 1 ano, 2 ali, mais preocupada com essa poda neural, porque falavam muito, né? Você pode falar um pouco? Posso. E ela é de extrema importância mesmo, né? O que acontece? Todos nós passamos por essa poda. Porque nós recebemos tanta informação e existem informações que são desnecessárias. Então, se você parar e pensar, antes dos 5 você não lembra quase nada. Raramente alguém lembra de alguma coisa. A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a comer, a gente aprendeu a escovar os dentes, a gente aprendeu tudo que a gente sabe basicamente antes dos 5. Mas você não lembra dos tombos, das dores do dentinho, das dores das vacinas. Você não lembra. Porque a gente vem e faz uma faxina. Ó, isso eu não preciso mais, isso eu não vou usar. O cérebro entende. Se essa via não foi solidificada, essa conexão neuronal não foi solidificada, com muita massa branca, muita baía de mielina, se ela não foi solidificada, ela não é importante. Foi uma coisa que aconteceu esporadicamente, eu não vou usar. E descarta. É como uma árvore que começa a crescer, bater nos fios, a gente vai lá e faz uma poda. Entretanto, no autismo, o que a gente sabe? Que a poda ela vem diferente. É como se você contratasse aquele jardineiro que nunca cortou uma árvore, ele vai lá e poda no talo e mata a sua árvore. O que acontece no autismo? Essa poda vem e ela não leva só os neurônios, os neurotransmissores ali, as conexões que são desnecessárias, que não vão ser reutilizadas. Ela vem, às vezes, leva fala,
Por volta de 2 anos ali ela leva a fala, ela leva o contato visual, ela leva muita habilidade que a criança tinha. Mas, como eu falei para você, todo mundo tem essas podas ao longo da vida. Por volta de 5 a gente tem outra poda, aos Igual o 25 Léo tá com outra. 5, a próxima seria quando? Ou já passou ou Ou vai já passar. passou, entendi. Entretanto, Néia, o que eu te afirmo? Crianças em terapia não sentem a poda, porque a gente solidifica aquela conexão. Ela está em construção diariamente. Às vezes, assim, com um olhar muito minucioso, a gente fala, opa, essa criança está desorganizada essa semana, meia confusa, pode ter sido uma poda que passou ali e passou tranquila. Então, assim, o que eu te afirmo? Nenhuma criança em intervenção tem uma poda drástica. Por quê? Porque está bem solidificado, está bem cuidado, bem tratado. Então, a intervenção precoce ali, antes dos 2, é de suma importância, antes dos 5 também, porque ele vai passar essa poda de uma maneira muito mais fácil. Solidificam essas habilidades que são necessárias. Tá, dentro de um diagnóstico, né, como que a família, enfim, né, a escola, como que eles podem intervir já nesse primeiro diagnóstico, né? Apesar que a criança já não está na escola, né, no início, então entra mais a família, né? Acho que a gente já falou também, mas vamos só como que entra esse apoio, né? A gente falar mais amplo assim da família geral, né? Perfeito, Enfim. perfeito. E alguns já estão na escola, né? Muitas famílias precisam trabalhar, precisam e tem que ir. Então, o que a gente fala? Não existe uma receita de bolo. O que nós temos são crianças que precisam ser olhadas, seres humanos que precisam ser olhados e individualizados. Então, os próprios planos chamam plano de ensino individualizado, plano educacional individualizado. Então, são os PEIs, são programas individuais. Mas, nesse primeiro momento, o que a família precisa fazer? Entender essa criança. Eu preciso entender você, meu filho. Eu preciso entender você, meu neto, meu sobrinho. Eu preciso entender. Então a gente procura o que ele gosta, como ele gosta, o que ele não gosta, o que causa uma crise nele, o que deixa ruim, o que deixa ele ansioso e trabalhar com previsibilidade, trabalhar evitando isso. Então é o que a gente faz, é a análise do comportamento aplicado, que é a ciência ABA. Então eu analiso esses comportamentos dessa criança. Então não precisa ser técnico, mas a família, olha, eu percebi que toda vez que eu vou ao supermercado com ele, ele desorganiza quando chega em casa, ele tem a noite mais agitada. Então pode ser o som do supermercado, muito estímulo pela questão sensorial. O que pode ser? Aí eu percebi que quando o banho, ele tem dificuldade com o chuveiro. Então vamos colocar uma bacia aqui para ele. Então esse olhar individualizado, né? Então assim, todo autista ele é olhado como único. Olhar esses pontos fortes, os déficits dos marcos de desenvolvimento e trabalhar isso. Sim. Entendi. E assim, é algo tão complexo, né, Tati? Porque assim, existem, quando eu mesmo, né, eu falo de autismo, né, mas eu enxergo o meu, né, que hoje eu acredito que existe essa questão de nível, né? Nível de suporte que ele Nível de precisa, suporte. né? Então, eu acredito que quando eu descobri do Léo, ele era ali o nível 3, né? Ele já era era visivelmente que ele precisava de ajuda o tempo todo. Exatamente. Então, hoje, com a terapia, né, né, essa descoberta, e a gente buscou logo rapidamente terapia, escola. Uma das questões também que inclusive a própria médica na época, né, a neurologista, falou: coloque na escola, ele precisa socializar. Então, foi uma das coisas também que nós buscamos rapidamente. Mas é difícil quando a gente fala desse tema, porque existem vários níveis, né? Então, cada um leva ali a sua experiência, né? Não é fácil. Então, eu não consigo nem imaginar uma mãe que está ali com uma autista, né, nível 3, que precisa realmente de medicação ali para controlar o dia a dia. Então, acho que o nível de estresse dessa família deve ser alto. E é difícil, né, Tati? Tem pesquisas, né, que falam que o nível de estresse de uma mãe de uma criança típica, né, de uma criança dentro do espectro, é igual ou superior a um soldado pós-guerra. Eu imagino. Então, porque não tem como lidar. Se você vê um soldado pós-guerra, é absurdo o nível de estresse dele, né, o trauma psicológico dele. E você consegue imaginar que a mãe tem esse nível de estresse, nível de trauma, e ainda equilibrando todos os pratos. Sim. Casa, filhos, outros filhos, trabalho, família, tudo. Sim. Né? O casamento, tudo. Então, é muito difícil mesmo, né? E quando a gente fala de níveis de suporte, quando a gente tem um diagnóstico precoce,
Geralmente não é nível 1. É. Porque para mim ser considerado nível 1, eu já não posso ter atrasos. E quando que a família procura ajuda ou diagnóstico? Quando ela percebe um atraso na criança. Então, se tem um atraso, já não é nível 1. É. Mas existe essa caminhada, né? Do nível 3 para o nível 2, do nível 2 para o nível 1. É possível, sim. Entretanto, nem sempre isso ocorre. Porque o autismo, ele nunca está só. Ele é um combinho, ele vem acompanhado de comorbidades. E às vezes ele vem acompanhado de uma comorbidade de integração sensorial ali, uma desordem do processamento sensorial. Ele vem acompanhado de uma apraxia de fala, de uma dislexia. Ele vem acompanhado de outras comorbidades. E quando eu venho acompanhado com deficiência intelectual, aí pesa. Aí pesa. Porque o que pesa não é só o autismo, é a Exatamente. deficiência intelectual. Então, nesse caso de nível 3 de suporte, que não é verbal, que tem uma deficiência intelectual associado, eu preciso trabalhar muito essa criança. Mais ainda, porque eu preciso dar pelo menos qualidade de vida dessa criança. E para esse adulto que vai crescer. Sim. Porque uma coisa é você trocar uma fralda de uma criança, outra coisa é você trocar a fralda de um adulto. Uma coisa é você alimentar uma criança, outra coisa é você alimentar um adulto. E uma dignidade de vida, né? Eu preciso que essa pessoa não fique presa dentro de um quarto porque ela não sabe, né, se comportar ou ela apresenta algum episódio disruptivo. Eu preciso que ela tenha essas condições. Então, mesmo sendo nível 3 de suporte, com todas as comorbidades, aí mesmo que eu preciso de suporte para que ela tenha independência pessoal. Ô, Tati, quais mitos e preconceitos existem ainda sobre o autismo, né, que você acha que precisa ser Muito, né? quebrado aí? E eu acho que é uma das coisas que mais dói, né, Neia? Os mitos e os preconceitos doem demais. Dói. Eu só, né, falando, existe muito. É difícil, né, para gente lidar com isso aí, porque na nossa cabeça, né, não era para existir, né? Então, mas existe esse preconceito. Então, assim, ó, o mito de que o autismo é uma doença. O autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele não é uma doença. É um mito que foi criado até pela própria psicologia, dentro de algumas áreas que trabalhavam antigamente. A mãe geladeira foi a mãe que não deu afeto para essa criança. Pelo amor de Deus. Essa é a coisa mais absurda que eu já ouvi em toda a minha vida. Mitos de que todo autista é agressivo, ou todo autista tem superdotação. Tudo isso são mitos. Não. Poucos autistas têm como comorbidade, né, altas habilidades em determinadas áreas. Poucos autistas também, alguns autistas têm a deficiência intelectual, alguns autistas não são verbais. Então, isso é um mito muito grande sobre essas dificuldades, né? Então, eu falo assim, sempre falo assim, ó, não existe limite para uma criança. Então, a gente não pode pôr limites. E principalmente aquela questão, eu não vou convidar para uma festinha. Manda o convite para toda a salinha e não manda para o seu filho, porque ele tem autismo. É doído. Você percebe, às vezes na sua rede, e principalmente se for nível 1, porque o nível 1 não está livre do preconceito, né? Os casais de amigos chamam, mas não chamam porque ele é mal educado. Ali falta uma chinelada, falta uma coisa. Não. Pelo amor de Deus, não. Nós tivemos essa experiência, né? Que o Léo, ele tem uma hiperatividade, né? Ele não para, ele é agitado, então a gente gostava muito de sair. Então, quando a gente descobriu, a gente se limitou. Não vamos, né? Porque existia esse preconceito aonde a gente chegava, né? Ele sempre muito, muito imperativo. Então, a gente, vamos recuar, porque se ele não pode, a gente também não, enfim. E aí até ir evoluindo, né? E aí que entra o papel da sociedade. Entender. E é engraçado, né? É que talvez isso seja imposto. Isso é uma opinião minha, não é científico, mas talvez isso seja imposto. Porque quando eu vou nas escolas, a aceitação das crianças é muito simples. Aquele meu amiguinho, ele é autista. Mas você nunca falou pra mãe que ele é autista? Mas ele mas tá tudo bem. Pra eles tá tudo bem. Eles não têm esse preconceito. Não. E você vê, às vezes, se alguma criança entra em crise, a outra criança não tem medo, mas às vezes o pai e a mãe puxa, afasta. Eu entendo que é por medo. Sim. Né? Mas a gente precisa entender, o autismo não é agressivo. O autismo, ele pode até se machucar, e às vezes até machucar,
por uma crise, mas não porque ele queira atingir alguém. Uma crise, isso é científico, a crise nunca é para atingir alguém. Foi a única maneira que eu achei de conseguir lidar com aquela situação que estava difícil para mim. Ô, Tati, e você acha que esse tema autismo ou outras comorbidades, enfim, em Sinop, né? Você acha que falta essa busca, né? Esse conhecimento? Você acha que a sociedade podia estar abraçando mais diante de tanto diagnóstico? Você acha que precisaria mais? Néia, eu vou ser bem sincera com você. Eu vejo muita movimentação em Sinop, eu vejo muitas associações, até o poder público, né? A gente tem a Casa do Autismo aqui, que ficou muito bonita, muito funcional. Então, eu vejo muita movimentação. Eu acho que Sinop é uma cidade que está caminhando, assim como todos os outros lugares do mundo. E eu não fico insatisfeita, não. O que eu acho que precisa ser feito são os profissionais mesmo se qualificarem melhor, procurar fazer o que de fato é a ciência a aba, o que é o tratamento do transtorno espectro. Eu acho que isso, procurar mais informação. Mas de uma forma geral, social, eu vejo que Sinop caminha bem. Entretanto, não é um problema de Sinop, mas a gente não pode passar panos, né? É um problema, eu vou falar nacional, né? Que é as inclusões escolares. Porque, assim, foi criado a lei e foi jogado ali. Mas qual a qualificação que foi dada para esse professor? Para esse assistente de sala? Qual foi a qualificação? Um curso de 6 horas no início do ano? Não, ele não está apto para atender um autista. Então, eu entendo que hoje precisa-se de mais, mas não acho que é um problema de Sinop. Eu entendo que Sinop é uma cidade que busca muito, né? Ano passado a gente teve o dia dele no Parque Florestal, onde a maioria das clínicas de Sinop participaram, levaram informação, né? As faculdades eu vejo se empenhando, procurando, fazendo movimentações, né? Vocês, enquanto empresa, fazendo isso. Então, eu acho que a gente tá no caminho. Está no caminho. O que falta é, de fato, esses pontuais. E eu sei que muitos pais, muitas vezes, você fala, mas meu filho não tem esse acesso, tá? Você vive outro mundo. Não, não é sobre isso, né? Então, como eu falei para vocês, eu acho que preciso de mais profissionais qualificados, mas isso é uma questão de cada profissional se qualificar. E essas questões de escola mesmo. A gente precisa, de fato, ter o plano individualizado de ensino, a gente precisa, na rede básica de saúde, ter atendimentos, né, para as crianças que não têm condições, para as famílias que não têm condições. Mas isso eu entendo que não é um problema de Sinop. Entendi. É um problema geral. É geral, né? Exato. Aonde Exatamente. É geral. Tá, e hoje, então, só para a gente enfatizar novamente, né? Então, aquela família que acabou, tá ali, desconfiada, que existe algo, onde ela busca essa primeira... O que ela faz nesse primeiro... essa primeira dúvida, exatamente, né? Atentar aos marcos de desenvolvimento e a qualquer sinal de alerta, procurar o médico. Se o médico achar que deve ser encaminhado, ele encaminha para uma avaliação. E não só isso. Hoje, como a gente falou, né, no longo da conversa, nós temos muitas ferramentas na internet. Nós temos boas ferramentas, bons cursos. Olha no YouTube, existem vídeos de como ensinar. Olha ali qual é o melhor, qual é o mais científico, e estimula a sua criança. Então, eu acho que o primeiro passo, a família procurar ajuda e a família ajudar. Porque eu entendo que o que a gente fala de rede particular, de que tenham planos e tudo, é uma minoria muito pequena. Mas a grande maioria, em meio a esse luto, em meio a essa dor, deve procurar informação e estimular em casa. Sim. Tati, quando recebe esse diagnóstico de autismo, né, a criança tem algum benefício, alguma coisa assim que demonstra que ela é diferente, que ela existe algo para a família que... Tem sim, né? O espectro, hoje ele se enquadra na lei do portador de necessidades especiais. Então, ele se enquadra ali. Por isso que ele tem direito à vaga do cadeirante, ele tem direito a vou nem questionar, né? Um valor por aposentadoria, ele precisa passar pelo INSS, receber isso. É um valor muito pequeno, porque às vezes não dá nem para comprar a alimentação, a medicação dessa criança. Muitas vezes não dá. Mas já é um direito dele. É um caminho, sim. Exatamente. Eles têm direito a um desconto em carro, a IPVA. Então, existem alguns direitos, sim, tá?
o autismo, ele tem direitos, porque ele é um transtorno e ele é real. Então, se ele é um transtorno, se ele tem essa dificuldade, se é algo real, eu tenho meus direitos também garantidos. Bom, Tati, é isso, né? Então, não sei se você quer complementar com algo mais, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo tão agradável com você. Agradecer a confiança, né? Eu acho que o seu bem mais precioso, né, está nas minhas mãos, está em minhas mãos. Então, é um Eu fico privilégio, feliz, é fico um feliz. privilégio estar com aquela criança todos os dias, aquela alegria, aquele desenvolvimento, aquele aprendizado, é um privilégio. Agradecer a oportunidade de estar aqui levando essas informações para mais pessoas, né, que às vezes vão estar no carro ouvindo, vão estar assistindo, e que possa, né, levar, quem ouvir também, levar isso adiante. Então, eu quero agradecer essa atitude que vocês tiveram e falar que é um prazer, que estarei sempre à disposição. Eu, como mãe, né, como família, dizer assim para os pais, né, acalma, é só o começo, né? Depois você vai amar do jeitinho que ele é, enfim, entendeu? Eu acho que se Deus mandou dessa forma, eu acho que vamos amar, só isso, né? Amar, acolher, buscar ajuda, né? O que tiver no alcance de cada um, né? Enfim. Eu recebo uma pergunta, né, no consultório, às vezes, de alguns pais que têm o primeiro filho dentro do espectro. Aí eles falam para mim assim, Tati, mas tem um exame genético que eu possa fazer? Porque eu tô pensando em ter o segundo, daí eu já não tô pensando mais, e eu quero saber se é do meu marido, se é meu, se é isso, se é aquilo. Aí eu faço uma pergunta assim, se hoje, do jeito que o seu filho está, você pudesse saber que ele seria assim, você teria ou não ele? Você teria. Teria. Então pronto, eu não vou te responder mais nada. Então, é a gente aprender a conviver Exatamente. com essas diferenças, porque é um direito, não é um favor que a gente está fazendo, é uma obrigação, porque é um direito deles serem respeitados e serem ensinados da maneira com que aprende. Sim. Eu acho que só passando pela experiência, né, Tati? Eu acho que vocês também têm uma ampla ali de famílias. Eu acho que cada uma se comporta de uma forma, uma está mais preparada, a outra não, enfim, né? Mas mesmo assim, Neia, só uma mãe sabe. Só uma mãe sabe, porque eu fecho a clínica, vou para casa, vou ter outra rotina. Eu tenho mães que não conseguem ir no banheiro, eu tenho mães que não podem fazer uma alimentação. Então, é outra vida. Não, é só quem passa mesmo, né? Não tem como. A gente pode ter o carinho, o respeito e o acolhimento, mas ninguém sabe. Exatamente. Bom, Tati, acho que é isso, né? Vamos agradecer aí a todos que permaneceu no início, né, aí conosco. Tá? Obrigado, Tati. Obrigado mesmo. A Tati ali está no Instituto Tintim, assim, eu, né, sou suspeita para falar do tamanho do carinho que ela tem ali com o Léo, né? Enfim, como, né, a clínica toda ali, né, se dispõe para o desenvolvimento dele, entendeu? Super atentos a tudo, inclusive, né, até a extensão escola, família, né? Então, assim, eu agradeço mesmo de coração, tá? Pelo grande profissionalismo aqui que Sinop tem, né? Que é o Instituto, tá? Tintim. Obrigada, Neia, foi um prazer. Obrigada. Até mais.